Depois também a gente faz corte, não tem problema. Professor Divanil, boa noite. Hoje é dia 29 de agosto de 2022. Nós queremos agradecer, em nome do Centro de Memória da ETEC Fernando Prestes, a sua disponibilidade em conceder essa entrevista para o projeto do Grupo de Estudos e Pesquisa em Memória e História da Educação Profissional, GPMEP, denominado História Oral da Educação. Seja bem-vindo e obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Se você puder nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, a sua formação profissional e a sua história aqui na Fernando Prestes, como que foi? Certo. Bom, sou Divanil Antunes Urbano, nasci aqui em Sorocaba, 10 de junho de 1968. Sempre morei em Sorocaba, até próximo aqui da ETEC, no bairro que nós chamamos de Vila Jardim. Estudei a partir dos 6 anos, por assim, uma insistência dos meus pais, meu pai motorista, minha mãe dona de casa, mas nunca deixaram de se importar com a educação dos filhos. Então, meu pai, a partir dos 6 anos, vendo o meu interesse em ler, em tentar escrever, ele foi até o SESI, aqui que a gente chama SESI do Mangal, e conseguiu uma vaga, porque naquela época 6 anos era o prezinho, e não o ensino, não era ensino fundamental, era um outro nome que era dado, Jardim da Infância? Não era bem Jardim da Infância, era ginásio, acho que era ginásio. Sim, isso, sim. O ginásio da 5ª à 8ª. Então era antes do ginásio. Isso, antes do ginásio, Era a primária. Série. Primário, isso mesmo, primário, Primário. Nós estamos tão acostumados com a nova nomenclatura, verdade. Então eu comecei, com 6 anos no SESI. A partir do momento que construíram a escola estadual, Dr. Arthur Cirilo Freire, que é aqui pertinho também, eu me transferi para essa escola a partir da 4ª série, e fiquei até a 8ª, E o meu ensino médio eu fiz aqui, Daí, concluindo o meu ensino médio, eu fiz a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, a FACENS, então sou engenheiro civil. Tenho também 2 pós, uma na área de eventos, outra na área de gestão pública. Tenho a minha licenciatura, estou com o meu mestrado em gestão de empresas turísticas. E tem algumas qualificações, Sou agente de viagem, sou guia de turismo, sou fotógrafo, Então, o aprender, ele é o meu dia a dia, Então, aquilo que a gente, tem dentro dessa formação de professor, é o que a gente sempre busca, estar dentro de uma sala, participando de novas formações e novas qualificações, Sobre a sua família, os seus pais são também aqui de Sorocaba? O meu pai é de Tatuí, tá? Meu pai é de Tatuí, minha mãe de Sorocaba. O lado do meu pai é Antônio Urbano, motorista. Minha mãe Cleonice Antunes Urbano, dona de casa, faleceu em 2007, desculpa, 2007. O lado do meu pai, sou bisneto de italiano. O lado da minha mãe, eu sou bisneto de espanhol. O lado da minha mãe, basicamente, todos são de Sorocaba. E o lado do meu pai, basicamente, todos são de Tatuí, Tenho 2 irmãos, o Bruno, que é o caçula, a Ângela, que é a do meio, Meu irmão trabalha em empresa e a minha irmã trabalha na área comercial, Sou casado, 28 anos,
com a Celi Setsuko Tinei Urbano, também engenheira, né? Engenheira civil, conheci na faculdade, estudamos juntos. Temos, né, os filhos Gustavo Tinei Urbano, que também é engenheiro civil, né, se formou ano passado. Exato. O Lucas Tinei Urbano, né, que está concluindo o ensino médio, tem pretensões de fazer, né, de cursar design gráfico. É baterista, é guitarrista, a vida dele é a arte, né, e faz assim com muito gosto, né, a gente fica muito feliz. E temos uma cachorrinha, né, que é a May, né, que é parte integrante da família, né, para todos nós, né. O meu filho mais velho, né, tem a sua namorada, né, que é a nossa nora, né, prestes a casar, né, quem sabe o ano que vem, né, que o nome dela é Mariana, né, Mariana Bezerra Miyake, né. Então aí é uma breve trajetória nossa, né. Sim. E aqui na ETEC Fernando Prestes, como que é a sua trajetória, qual é a sua relação com a escola, quais as suas lembranças em relação à escola, o que você poderia nos contar sobre isso? Primeira fase, aluno, né? Eu, estudando no Cirilo, em 1981, eu vi a construção desse prédio, né, do Fernando Prestes. Eu sentava no pátio do Cirilo e eu conseguia observar toda aquela parte estrutural, né, surgindo, né, aqui no Jardim Paulistano, né? Tem uma vista que até hoje a gente consegue uma escola enxergar a outra, né? E fiquei imaginando, né? Será que é mais uma escola? O que será que, né, vem ali, né? E foi inaugurado, acho que final de 1981, né? Em 1982 eu estava na 8ª série e a escola, que era a ET, né, ET Fernando Prestes, oferecia cursos na área de mecânica e na área de escritório, né, o auxiliar de escritório. Então eu vim fazer o curso, né, o auxiliar de escritório, com a professora Afra, né, Maria Ruiz. Foi no primeiro semestre de 1982. E aprendi, né, datilografia, enfim, vários. Utilizou essas máquinas? Com certeza, né? Uma dessas máquinas aí, né? Eu utilizei. Na época, né, o que era o imposto de renda, né, eu aprendi também, né, então eu fico imaginando, né, um pré-adolescente de 14 anos, né, aprendendo datilografia, aprendendo a preencher imposto de renda, e foi muito gostoso. Foi uma experiência muito boa dentro da escola, né? Daí prestei o vestibulinho no final do ano, foi até uma saga esse vestibulinho, né? Não sei se eu, né, queria realmente fazer um curso, na época não era técnico, né? Era auxiliar, né? Era o curso de desenhista de arquitetura, né? De curso de 3 anos, junto com o ensino médio, né? E eu fiz a inscrição para o período manhã, e no dia do vestibulinho, né, eu sempre morei aqui perto da escola, né, nesse momento estava morando no Jardim dos Estados. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estava sem meu RG. Né? Naquela época não existia celular, não existia nada, né? Então precisei voltar correndo para minha casa, né? Mas deu tempo. Né? Cheguei, né? Fiz a prova, fui classificado, né? Fiz a minha matrícula e em fevereiro de 1983 eu comecei a primeira série no período manhã. E tudo era muito novo, né? E eu sempre encantado com a escola, né? O espaço físico, uma escola moderna, uma escola muito bem organizada. Uma escola... Em relação a esse espaço físico, é como é hoje? Ou tinha diferenças? Não, basicamente igual, tá? Só a quadra que não era coberta, né? Não tinha a quadrinha que tem hoje, né? Onde a biblioteca era um grande salão, então era mais as divisões, né? Mas o espaço sempre foi esse aqui, né? E eu sempre fiquei encantado com esse espaço. Mas encontrei algumas dificuldades na época, né?
assim, até de entender um pouco os professores, mas nunca fui rebelde, entendeu? Então, eu sempre fui muito grato, né, aos meus pais por sempre, né, me ajudarem a estudar durante o dia, vamos dizer, né? Consegui um estágio através da professora Afra, que foi na antiga empresa J. Carmona, né? Através do auxiliar de escritório, né? Trabalhei uns 4, 5 meses, né? Datilografando lista amarela, né? Que naquela época era o MEI, né? Entendeu? Então, datilografando e tirando cópias, né? De documentos para a empresa, né? Foi um período muito gostoso. Só que terminando o ano, eu, assim, coloquei na minha cabeça que eu queria fazer faculdade de Direito, né? E até foi uma alegria para o meu pai, né? Minha mãe nunca se importou, mas meu pai sempre, né, comentou que, né, gostaria que eu fosse um advogado, né? E aqui o curso era desenhista de arquitetura. E eu tinha os meus padrinhos de crisma, né? Então eu sou católico, né? E sempre passava as férias com eles lá em São Paulo, né? Em janeiro sempre ia para lá. Meu padrinho, né, era alfaiate, né? E ele sempre brincava comigo que ele não tinha para quem deixar a profissão, né? E eu comentei com ele, falei, padrinho, eu quero fazer faculdade de Direito, né? Mas o curso não é o mesmo, né? E daí ele falou, fica aqui, se estuda aqui, faz faculdade aqui em São Paulo, né? Então aquele adolescente, acho que agora com 15 anos, né? Os olhinhos encheram para morar em São Paulo, né? No mesmo dia, minha mãe já apareceu lá, já me trouxe embora, né? E daí eu pedi para mudar de escola, que eu não queria estudar mais de manhã, mas era tudo um processo de revolta, né? Não era com a escola, era, né? E daí com muita assim, né, briga, né? Como meus pais não queriam que eu estudasse à noite, eu falei, então tá, se vocês querem que eu fique no Fernando Prestes, eu vou estudar à noite, né? E foi um presente. Foi um momento de descoberta. Conheci novos professores, né? O professor Renato de Luna, a professora Ernestina, ou conhecida como Tina, a professora Rosemarie, a professora Rose, né? A professora Leila. Então eu conheci pessoas totalmente diferentes, pessoas assim muito empenhadas, dedicadas, né? E comecei a viver um novo momento dentro do Fernando Prestes. Então, a partir de 83, né, passei a conviver com o Grêmio, né? Então, eu tive 2 anos de Grêmio, fui presidente do Grêmio aqui da escola, criamos vários campeonatos, né, esportivos. Até em 84 foi ano de Olimpíadas, e a gente, né, sempre teve essa tendência, né, ano de Olimpíadas, ano de Copa, né, o Brasil ele meio que se transforma, né? Fizemos as nossas Olimpíadas aqui, com o curso de desenhista de arquitetura, o curso de mecânica e inicialmente com o curso de contabilidade, né? Que ele também nasce em 84. E aí, né, nós fomos, assim, foi assim, crescendo todo esse processo, né? Um processo bem gostoso mesmo, né? Fizemos alguns bailes aqui também, né? Participei muito do Escola Aberta, eu não vou lembrar o nome agora da época, né? Que era coordenado pela professora Estela, né? Até queria fazer até um parêntese na minha fala. Em 83, quando eu entrei, né, eu queria conhecer o evento, só que o evento de abertura ele era só para professores, né? Professores, funcionários, convidados, né? E descobri que estava faltando garçom, né? Eu nunca tinha trabalhado de garçom. Mas eu cheguei na professora Estela, falei, professora, eu posso vir ajudar no evento, né? E ela, né, na hora aceitou, né? Como assim, eu fui muito responsável,
né? Mas eu queria ver o evento, né? Então eu vim, eu participei, mas eu ajudei, enfim, né? Já tinha esse gosto também por essa área. Já tinha, né? E era um evento assim, a escola amava o evento, né? Ele tem um nome próprio, que nós passamos a chamá-lo de escola aberta, né? Mas ele tem um nome que era um grande salão, onde hoje é a biblioteca e 2 salas de aulas, né? E o laboratório também. Então era um espaço muito grande, muito gostoso de criar eventos ali, né? E a comunidade externa, interna, né? Todos participavam. Daí, né? Então a partir de 83, tudo isso começou, né? A crescer, né? O interesse pela escola, as participações, né? Daí cheguei em 85, terceira série, né? Muito feliz com aquilo que eu tinha escolhido, e o professor Renato de Luna me indicou para um estágio com o engenheiro Paulo Sérgio de Souza Nogueira, né? Um grande engenheiro, né? De grande nome na cidade até hoje, né? E em maio de 85 eu comecei esse meu estágio, né? Desenhando a nanquim, né? Escrevendo com aranha, as pranchetas, não existia, né? A informática na nossa vida, né? Ou a área de TI, né? Na nossa vida, né? E o estágio ele veio muito para somar, tá? Foi algo assim que completou, né? E daí eu já tinha tomado a decisão de ser engenheiro civil, né? Apesar do meu pai ainda, né, lutar para que eu fizesse a faculdade de Direito, né? E daí em 85 fizemos a nossa formatura, né? Foi uma formatura bem caseira, nós usamos aqui o espaço, né? O pátio aqui de entrada da escola, fizemos uma missa no Salesiano, né? Que é a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que a escola pertence, né? E fui para a faculdade. Então aí terminou aquela primeira fase, né? Na faculdade de engenharia, o professor Renato foi meu professor também, e um ponto muito importante, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos. Eu fui durante 6 anos, que a faculdade de engenharia na época eram 6 anos, né? Hoje são 5. Eu fui monitor da área de desenho desde o primeiro ano, em função do meu curso técnico ou do meu curso auxiliar, né? Na época, né? Do meu curso auxiliar. E eu tive sempre uma bolsa de estudos dentro da Facens. O curso era de auxiliar. Isso. Mas ele tinha 3 anos, ele era integrado com o ensino médio? Era junto com o ensino médio. Na realidade não se usava a palavra auxiliar, se usava a palavra desenhista, né? Esse era o termo correto, né? Então nós nos formávamos como desenhista em arquitetura, né? E junto tinha o ensino médio, né? Bom, 6 anos de faculdade, né? Então, mas sempre um pensar no Fernando Prestes, né? Mas pouco visitei o Fernando nessa época, né? Tinha muito contato com o Renato, né? Não se tinham as redes sociais, não existia nada disso, né? Então o contato era mais presencial mesmo. Terminei a faculdade, né, em 1991, e o professor Renato comentou que iriam abrir, né? Na época a gente falava concurso público, mas na realidade era um processo seletivo, tá? Que era vagas determinadas, né? Para período determinado. E eu vim prestar, né? Fiz a minha inscrição, em virtude de 6 anos como monitor, né? E o monitor na faculdade, ele era um professor auxiliar, tá? Então, quando o professor tinha que faltar, você entrava em sala de aula. Então eu senti que eu fui adquirindo uma experiência, né, na parte da docência. E fiz a minha inscrição, e na mesma época abriu o concurso para a FEPASA, né, que hoje não existe mais, né? Hoje é a Rumo, né, se eu não me engano, que privatizou. E prestei os dois, né?
O meu processo seletivo, o professor Renato não participou, tá? Ele fez questão de, né, de deixar a escola livre, tá, para o processo. Eu não conhecia o diretor da época, né? Acho que é importante, né, a gente colocar isso, né? E passei nos 2 concursos, tanto no da FEPASA como, né, nesse aqui do Centro Paula Souza. Lá eu seria engenheiro, aqui eu seria professor. Lá eu iria para Itapeva, aqui eu ficaria em Sorocaba. Eu sempre fui uma pessoa muito raiz, apesar de gostar de colocar mochila nas costas, né? Mas eu sempre gostei, né? Assim, de ficar junto com os meus pais, né? Não tinha sonho de morar fora, de estudar fora, né? Isso eu adquiri com o tempo, né? Naquela época não. E tomei a decisão de vir para cá, né? Vim com pouquíssimas aulas, tinha acho que 6, 7 aulas, né? E foi uma experiência muito gostosa, porque a minha primeira aula foi uma aula de legislação aplicada ao curso de construção civil. Então, né, o engenheiro sai com cálculo na cabeça, o engenheiro sai com números na cabeça, né? E a minha primeira aula era uma aula teórica, era falar de CLT, era falar de CIPA, segurança do trabalho, até eram assuntos que na época não se discutia tanto, né? E quando eu entrei na sala de aula, foi lá no piso inferior, que para nós ali acho que deve ser a 6I, bem lá no cantinho à esquerda, né? Eu vi que eu entrei, era uma sala comprida para 12, 15 alunos, né? E todos sentaram na frente. Os cursos tinham um número menor de alunos? Era a 4ª série, tá? Porque o curso eram 4 anos nessa época, né? O aluno poderia sair na 3ª série, mas com interesse de ter o técnico, ele teria que fazer a 4ª série, né? Então eram cursos de 4 anos, né? E os alunos sentaram ali na frente, né? Eu todo assim, assustado, né? De todo mundo quase que colado comigo, né? Era lousa de giz, né? Então a minha preocupação de ter uma letra boa, de ter segurança naquilo que eu estaria passando para eles, e foi assim uma aula que foi um presente, né? É um presente porque depois eu fui descobrir. O professor Renato, ele quis que eu começasse com essa turma. Primeiro que era uma turma que estava na 4ª série, né? 4ª série, é isso mesmo, né? E eles, assim, poderiam já ter saído, né? Mas fizeram a opção de ficar. Então, na visão do professor Renato, que era o coordenador do curso, né? Ele gostaria de ter um acolhimento para que eles não desistissem. Sim. E mesmo eu iniciando, né, um jovem, uma linguagem, né, o professor Renato quis me colocar nessa primeira aula, né, e pediu para que eles sentassem na frente, porque eles se espalhavam na sala de aula, né. E o que foi gostoso, né, que esse pedido do Renato eles aceitaram e era uma turma unida depois. Até em outras aulas eles sentavam à frente, eles sentavam juntos, eles, né, passaram a usar aquela experiência que eles tiveram, a um pedido, né, para que eu não tivesse que gritar na sala, enfim, sei lá qual foi a cabeça, né, do Renato na época, mas foi muito acolhedor, né. Então eu tive um 92 e 93 aqui, assim, uma experiência profissional muito grande. Eles, além, né, das disciplinas, eu dava aula de legislação, eu dava aula de estrutura de madeiras, eu dava aula de resistência, depois peguei aula de desenho, né? Então eram disciplinas bem pesadas, né? E em 92, né,
depois de 4 anos juntos, né? Eu falei, gente, vocês não querem fazer nada, né, de confraternização, né? Pai, professor, vamos fazer um churrasco numa chácara, né? Só que o dinheiro sempre foi difícil para todos, né? E daí eu falei para eles, vamos fazer algumas atividades dentro da escola. Conversei na época com o professor Luiz Agazzi, até desculpa, né? Ele foi o primeiro diretor, né? Isso, ele foi o primeiro diretor, né? Quando eu entrei aqui era o professor Luiz Agazzi que estava na direção. E conversei com ele, conversei com o Renato. Na verdade, o Renato fazia toda a intermediação, né? E começamos a fazer algumas atividades, dia do bolo, dia do chá, coisas assim, e vendia muito dentro da escola, mas muito, era coisa assim. Não havia cantina ou... Não, mas era um acordo com a cantina, então era o dia do bolo, tá? Então, como a cantina não vendia bolo, para eles, tá? Não eram todos os dias, né? Então a gente pegava um dia, começava a vender às 9 da manhã e parava às 9 da noite. Cada aluno doava um certo número de bolos, né? E eles iam vendendo durante esse dia todo, né? Nós tínhamos turmas de manhã e à noite, então eu sempre trabalhei integrando as turmas, tá? Tudo que ia ter de formatura, de viagens, de confraternizações, eu sempre unia, né, os 2 períodos, tá? E daí nós começamos a ter uma rotina diferente dentro da escola, né? Algo assim que eu resgatei da minha época de aluno, como presidente do Grêmio, né? Eu fiz campeonato, né? Eu fiz bailes. Então, para eles, eu, né, coloquei essas propostas. Então, em 92, né, nós fizemos essa confraternização. Em 93, nós fizemos uma viagem de formatura, né? Com participação até de pais que me ajudaram, né? Eu tinha 23 anos, 24 anos, né? E os pais sempre, desde a primeira viagem, que foi essa em 93, eles sempre me ajudaram. Aliás, em 93, além da viagem de formatura, nós fizemos 2 viagens de estudos, tá? Que eram visitas técnicas, né? Que são visitas técnicas. E essas 2 visitas, eu trabalhei junto com a professora Leda, de Geografia, né? Uma nós fomos para Brasília, né? Onde os alunos de Construção Civil, que na época já era curso de Construção Civil, não era mais Desenho de Arquitetura, eles conheceram, né, o planejamento urbano da cidade, e para atender a disciplina de Geografia, nós fizemos a parte religiosa. Então, eles visitaram, né, uma igreja católica, eles visitaram o Vale do Amanhecer, eles visitaram a LBV, né? Então, a professora Leda fez todo um preparo, né, dessa parte, vamos dizer, religiosa, né, e a localidade, né, como um todo, o Cerrado e tudo mais. E depois nós fizemos uma visita, essa me marcou muito, 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 que nós fomos para Curitiba, setembro de 1993. Por que me marcou muito, né? Primeiro que já era um outro dom aflorando, né? Que era o turismo nascendo, né? E sempre um turismo de forma profissional, porque a professora Leda sempre trabalhou com agência, né? Então eu ficava olhando a professora Leda, né? Eu como professor, ela como professora, mas eu sempre olhando a forma como ela desenvolvia essa atividade. E na de Curitiba eu entrei como realmente participando junto com ela, né? E eu não conhecia Curitiba, né? Então foi a primeira vez que eu visitei a cidade de Curitiba, e onde eu trabalhei com os alunos, né? A parte também do planejamento urbano, e ela trabalhou a parte da imigração, que é muito forte na cidade, né? Só que foi quando a cidade completou 300 anos, a gente nem sabia disso, né? E nós estávamos hospedados no Hotel Eduardo VII, esse hotel não existe mais, mas o prédio está lá, um prédio altíssimo, né? Bem no centro de Curitiba. E eu estava, acho que no 15º, 16º andar, chego de um passeio, estava me aprontando para o jantar,
quando eu ouvi barulho de fogos, né, queimas assim, né, e uns clarões, né, e eu abri a janela, estava tendo uma procissão, a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é a padroeira de Curitiba, né, e eu olhando lá de cima, as ruas do centro, era só traços, né, de vela. Então era uma multidão, aqueles fogos acontecendo, né? Então foi uma coisa assim que marcou muito todos nós, né? Ninguém esperava, ninguém foi por isso, ninguém esperava por isso. Foi um presente mesmo, né? E daí no final do ano, de 93, eu fui com os alunos para Balneário Camboriú, né? Inclusive quem levou foi a empresa do meu pai sempre teve uma empresa de ônibus, né? Eles sempre adoraram viajar com meu pai, era coisa assim, né? Era porque nós não fazemos mais nesse formato, né? Sim. E daí, 94, né? Em 94, aqui pelo Fernando Prestes, nós fizemos uma viagem para o Oktoberfest. Fomos com 90, entre alunos, professores, funcionários, uma coisa também bem diferente. Deve ser um evento que envolve, né, bebida, mas todos assim se comportaram. Ninguém foi por causa da bebida, foram para conhecer a cultura alemã e vivenciaram com muito gosto. E foi aquilo que nós chamamos de bate e volta. Saímos sexta-noite daqui e voltamos domingo à noite. Então, basicamente, nós vivemos dentro do ônibus e dentro da festa. Era muito comum nesse período essas visitas técnicas. E como eram assim os alunos em relação, né, a isso? Eles tinham essa vontade de participar, mesmo que demandasse esse empenho, né, de venda no caso de bolos, essas ações para eles tudo era contemplado com a visita. Então eles não tinham assim preguiça, tá? Eles participavam mesmo, a família participava, tá? É muito grande a família participando, né? E todos acabavam se envolvendo. Era algo assim que me surpreendia, porque a faixa etária era uma faixa etária de 16, 17, 18 anos. Não é o que nós temos hoje, um público, né, que a gente começa aqui com 16, 15 anos e vamos até, né, 60, 65, enfim, né? Então ele tinha essa participação muito grande mesmo. Em 93, nós fizemos a nossa primeira semana técnica do curso de construção civil. Apresentei um projeto, né, da importância do nosso aluno visitar empresas, ter palestras e expor aquilo que era produzido por nós, né, pelos alunos, independente se a escola teria escola aberta ou não. Então, basicamente, não sei se secretariado, contabilidade já tinha alguma semana técnica, tá? Mas para a construção civil nós começamos em 93. Eu acredito que na mesma época, inclusive, nós temos ali algumas fotos que são destas semanas, né? Acho que aquele primeiro lá de cima. Eu até tenho uma foto que depois eu vou trazer para você, tá? Não sei se está ali ou não, né? E as semanas, né, eu criei uma parceria muito grande com as indústrias Votorantim, né? Eu falo que eram visitas assim surpreendentes. A gente entrava na extração mesmo do minério, né? Hoje não tem mais essa visita. Nós tínhamos uma parceria com a Tigre, que é a parte de tubos, né? E também com a Internit, que era a parte de cobertura. Então, todo ano, essas 3 empresas, né? E além da DECA também, tá? Então, essas 4 empresas, elas sempre foram nossas parceiras aqui, né? Daí, em 96, começa uma nova mudança, né? Eu estava como professor aqui, agora já indeterminado, que eu indeterminei em 94, tá? Por um concurso público. O processo ele era diferente, não demandava de ter autorização do governo, e sim de ter aulas livres, né? Então, como
surgiram aulas livres, né? A professora Leila, então diretora, né? Já em 94 era a professora Leila, ela colocou, né? Fez o concurso público, tá? Daí eu participei do concurso público, né? E indeterminei, né? A partir de 94, então me tornei um professor indeterminado, né? E é lógico, né? Antes determinado, já, né, desenvolvia diversos projetos com os alunos, né? A partir desse momento a minha cabeça era mil, né? Então passei a fazer, participei de um projeto que era da responsabilidade do professor Ricardo Jacó, que era uma área invadida, tem um nome técnico, né? Era uma área invadida, conglomerados, né? Subhabitacionais, né? E era aqui no Jardim Zumira. Então eu fiz parte junto, o projeto era dele, fui convidado pelo professor Ricardo, junto com a arquiteta Maria Lúcia, né? E então fiz parte desse projeto. Fiz parte de um projeto que a professora Leila, né, através da prefeitura, trouxe aqui para a escola, né? Então eu participei do coral como professor, eu participei das danças gaúchas como professor e participei e fizemos também a nossa festa junina, né? Resgatando as tradições. Então, durante muitos anos, junto com a professora Sônia Bissic, né, nós cuidamos da festa junina, e a partir de 96, o professor Edson, que era de contabilidade, né, que cuidava da formatura, ele falou assim: passo para você, passe a cuidar, né, da formatura. Isso foi em 96. 96, que eu comecei daí a cuidar da formatura, né? E esse ano, para mim, foi um ano também muito marcante, né? 96. Foi onde eu abri meu escritório, né? Saí do Paulo Sérgio, até então estava ainda no escritório do engenheiro Paulo Sérgio, então eu resolvi abrir o meu escritório, e dentro de todo esse processo, né, de abrir o escritório, eu fui fazer o meu curso de guia de turismo em São Paulo, né? Agência de viagens, tudo qualificação em São Paulo, em 96. Porque como eu trabalhava com os alunos, visitas técnicas, viagem de formatura, eu tinha interesse de ser o guia deles e não de ter um guia, né, de turismo acompanhando, né, o grupo, né? Então daí eu busquei essas qualificações. Em 98 tinha uma função dentro do Centro Paula Souza que eu chamava de supervisor de estágio, né? A professora Leila me convidou, se eu não queria, né, cuidar do estágio do curso de construção civil. Eu aceitei em 98, né? Sempre fiz todos os eventos aqui da escola, eu sempre estive participando, né? Das datas comemorativas de 60 anos, 65, 70, 75, 80 e assim por diante, né? Então eu sempre fui participando dessas datas comemorativas, né? E a professora Leila me convidou, né, para ser esse supervisor de estágio. Daí em 99 eu passei, né, nós temos um corredor que tem ali a coordenação, a direção, né? Eu passei e a professora Leila estava reunida com o secretário de Educação de São Roque. Isso foi em julho de 99. Esse secretário veio informar a professora Leila que teríamos uma classe descentralizada em São Roque e que ia ter o curso de turismo, né? E que no formato político, né, eles dividiram a classe descentralizada para as duas ETEs, Rubens de Faria e Fernando Prestes. Rubens de Farias ficou com alimentos e eletrônica, acho que é isso, tá? E o Fernando Prestes ficou com informática e um curso novo, que seria o turismo, né? E a professora Leila falou: bom, informática está tranquilo, nós já temos o curso, né? Agora turismo. E nisso eu passei na porta, né? Já resolvi.
E ela veio atrás, eu te falei aqui um pouquinho, depois eu falei, professor, o que aconteceu? Eu falei, não, fica tranquilo, né? Entrei na sala e daí ela falou, está aqui seu coordenador do turismo. Então, né, fui coordenar o curso de turismo, né, na nossa classe descentralizada em São Roque, que abriu em agosto de 1999, tá? Onde tinha como coordenador o professor Antônio Carlos, que é professor da FATEC. Tá? Eu fui como coordenador de turismo, o professor Vitório foi como coordenador de informática, a professora Sueli Tesoto, né, do Rubens Faria, foi de alimentos, e acho que o professor Ronaldo foi de eletrônica. Tá? E ali, né, fui criando uma nova alça dentro, né, da minha vida no Centro Paula Souza, e onde eu descobri, né, em 99, que a matriz curricular de turismo estava errada. O Centro Paula Souza estava ofertando o credenciamento de guia de turismo, mas não era reconhecido na época pela Embratur. Hoje nós temos o Ministério do Turismo, mas na época era a Embratur. Né? E a ITEC, a ET, né, de Itu, ela já estava com uma turma à frente da nossa, né? E os alunos estavam iniciando um processo contra o Centro Paula Souza, porque eles entraram também para ter a credencial de guia de turismo, que sempre foi um mercado muito forte, né, de trabalho. E nisso eu conheci a professora Esmeralda, né, professora em Itu, eu coordenando São Roque, eu precisando de um bacharel em turismo para dar aula no curso, fiz o convite a ela aceitou, e ao mesmo tempo nós tínhamos que arrumar o curso. E daí, a partir do ano de 2000, né, eu passei a frequentar o Centro Paula Souza. Então foi onde eu conheci a professora Soeli, SO, né, que era supervisora de departamento, que cuidava dessa legalidade dos cursos, que hoje é o GEFAC, mas na época não era o GEFAC, né? E a professora Soeli virou tanto, né, para mim como para a professora Esmeralda, arrumem o curso. Então nós tivemos toda a cobertura jurídica do centro, todo o apoio dessa supervisora, que sempre lutou pelo curso de turismo. Ela sempre olhou o curso de turismo como, né, um curso profissional, né, e não algo elitizado, não, era para realmente formar profissionais. E nós conseguimos, ao longo de 2 anos aí, conseguir o credenciamento na Embratur. Né? Então, comecei a ter um trabalho dentro do Centro Paula Souza, né, como professor de laboratório de currículo. Né? 2002, já na gestão do professor Curitiac, né? Ou melhor, 2001, final do segundo semestre de 2001, o professor Curitiac assume, né, a direção, e ele me faz um convite: vamos trazer o curso de turismo para Sorocaba, né? Porque acho que é muito cansativo você ficar viajando todos os dias para São Roque. Como é um curso que pertence ao Fernando Prestes, nada mais justo que a gente trazer ele para cá. E o professor Túlio me ajudou muito na época, né? Fizemos naquele ano, 2001, dentro da escola aberta, uma sala mostrando o curso de turismo. E a partir de 2002, nós começamos a ter o curso técnico em turismo, onde eu fui convidado pelo professor Curitiac para ser coordenador do curso. E foi um presente muito grande, né? Porque além de coordenar o curso, ele me deu total liberdade para, junto do diretor ou da diretora administrativa, né, a Sônia Bonelli, junto com a diretora acadêmica, que naquela época não eram esses nomes, né? A Tuca, tá? Que elas me ensinassem os trâmites, né? O que é uma vida acadêmica, o que é uma vida administrativa dentro do Centro Paula Souza.
Então eu basicamente cuidava do curso de turismo em todos os segmentos, né? E a nossa primeira turma de turismo, conhecido como turma Alfa, né? Desde a primeira turma eu batizei com o alfabeto fonético, né? E todos tinham que criar um mascote, e o mascote da primeira turma foi uma coruja, né? Então a gente começou, né, a ter um outro momento dentro da ITEC Fernando Prestes, né, com o curso de turismo. Então eu estava coordenando o curso de turismo, né, tinha autorização para lecionar algumas matérias técnicas pela formação básica que eu tinha e pela dificuldade de encontrar, né, bacharéis em turismo, tá? Eu tinha a professora Esmeralda junto aqui comigo, né? E desde a primeira turma existia a obrigatoriedade das viagens técnicas. Então todo aquele meu trabalho em construção civil, né, eu transportei para o curso de turismo, né? Criou-se um pouco de inveja, não é que eu deixei de trabalhar com o pessoal, tá? Na realidade, né, já estávamos nessa época naquele formato modular, tá? Então aquela experiência de 4 anos já não existia mais. A nossa última turma. Essa mudança de perfil, ela se deu mais ou menos em que período? Teve alguma legislação que levou a isso? Foi em 98, né, com a nova proposta do ensino técnico, né, no Brasil como um todo, houve esse desmembramento, né? Então, qual era o estudo que se apresentava? Né? Que o mercado tinha pressa. Tá? E muitas pessoas, já com o ensino médio, queriam ser técnicos. Então o percentual era muito alto, isso em 98. Então cria-se uma lei, né? E dentro dessa lei, o Centro Paulo Souza também é obrigado a fazer a sua remodelação, né? A gente remodela os cursos, né? Passa a ter o ensino médio, que também era uma outra preocupação, porque os professores do ensino médio iriam para onde? Né? A princípio, pensava, né, direcioná-los em ética, em LPT, mas era uma absorção pequena, né? Então o centro consegue, perante o Conselho Estadual de Educação, perante o MEC, apresentar um ensino médio com projetos. Porque tinha que ter alguma justificativa para o ensino médio do Centro Paula Souza não ser igual ao da Secretaria da Educação, porque não tinha por que ter 2 tipos de ensino médios iguais em secretarias diferentes, né? E daí nós começamos com alguns projetos, né, no ensino médio. Então, eu tenho em memória, era turismo, tá? E era informática. Então, não sei quantas turmas eram de informática, quantas eram de turismo, porque nós tínhamos 4 turmas de ensino médio, né? E dentro desse processo, né, aquela vivência em construção civil, vamos viajar, foi caindo, porque eram alunos que vinham para estudar, já trabalhavam em pedreiros, eram eletricistas, né? Então, onde eu fui encontrar essa atenção? No curso de turismo, porque ele foi à tarde, então eram mais adolescentes, né? E adolescentes que, desde o primeiro momento que escolhiam o curso, eles eram apaixonados pela área, né? Então eles se envolviam muito. Nessa primeira turma de turismo, foi onde eu tive a primeira experiência de TCC. Não sei se foi a partir desse momento, 2001, 2002, que nós começamos a ter o TCC, né, em alguns cursos, trocando a obrigatoriedade do estágio, que era uma dificuldade, né? Você ter o aluno estagiando para concluir o curso técnico. Então foi uma saída muito importante do Centro Paula Souza, e onde eu tinha esse olhar do TCC de uma experiência profissional. Então, por exemplo, essa primeira turma de turismo, nós trabalhamos tanto no planejamento como no desenvolvimento, um estudo da nossa região, da potencialidade turística de algumas cidades. E colocamos isso em prática, uma apresentação pública,
através de um evento que aconteceu no Sorocaba Clube. Então, cada turma do curso de turismo, nós fomos desenvolvendo os TCCs nessa proposta de sempre ter um evento, né? A turma de turismo também fizemos a semana técnica, eu cuidava daí de 2 semanas, a de construção civil ainda, né? E a de turismo, né? Tem também um certo momento que quando se coloca o curso de design de interiores, que foi na gestão da professora Lívia, né? Então eu coloquei também o curso de design dentro da nossa semana técnica. Eu não dei aula para design, eu só ajudei a professora Leila a trazer o curso, a implantar o curso, porque eu sou formado como técnico em design de interiores, na qualificação em design de interiores, né, pelo Senai. Então, né, fomos aí trabalhando. Em 2003 surge a inscrição para qualificação de diretores, né? Eu fiz a minha inscrição, mas queria participar. Como vocês podem perceber, né? Fiz o vestibulinho, né? Não queria, esqueci o RG, né? Então tem coisas que parece que o Guilherme bate o pé e depois, né? Está escrito. Exato. Então, em 2003, né, eu faço a minha inscrição. Até nesse ano, eu estava trabalhando, acho que já era no ZTEC nessa época, né? Eu estava trabalhando na ITEC de Itu, na Martinho de Pinheiro, e a diretora da época, ela ganhou uma reforma no Hotel Escola, né, que tem lá, só que ela não gostava do cinza, ela queria cor, ela queria vida, né? E ela descobriu que eu era design de interiores, que eu era engenheiro, me fez uma proposta, eu criei um projeto de trabalhar cores, pinturas, de trocar alguns pisos por pisos coloridos, que não tinha verba para trocar tudo, e também era um desperdício de dinheiro público, lógico, né? Então nós fomos adequando, desenhei o mobiliário, toda a parte de tecido, e na época a professora Laura, né, a nossa superintendente, ela era chefe de gabinete. E foi onde a professora Laura me conheceu, a professora Almério me conheceu, né, com esse projeto lá da ITEC Martinho de Pinheiro, e até a professora Almério, até hoje ele fala, né, desse projeto lá da ITEC, né. Então isso foi em 2003. Até em 2004, né, fui qualificado como diretor. Até quero fazer aí uma pontuação. O professor Curitiá, diretor aqui, né? Ele veio me buscar aqui. Pai Curianu, eu estava trabalhando com os alunos no sábado à tarde, montando uma exposição que ia começar na segunda, né? E eu justifiquei para ele, falei, não, Curianu, vou largar os alunos sozinhos aqui, né? Daí ele falou assim, na minha função de diretor, ele conhecia uma aluna, que o pai era da PM, ela era maior de idade, é a Ana Timóteo. Ela fica responsável por tudo. O vigia está aqui, então fica tranquilo. Se você vai fazer a prova, você vai. Porque já sempre foi, né, bem firme, né? Daí eu falei para ele, tá, mas eu não estou com comprovante. Daí um aluno falou assim, tá sim, porque eu vi dentro do seu carro. Eles foram pegar tecido no meu carro, coincidentemente uma folha de sulfite estava lá, né? Então não tive como fugir, fui realmente fazer a prova, fui qualificado e a princípio achei que ia participar do processo de eleição em Itu, mas eu acabei me direcionando para São Roque, onde eu fui coordenador do curso de turismo, mas eu já estava afastado há 2 anos, né? Desde que ela virou unidade, foi quando nós implantamos o turismo aqui, né? E fui muito feliz, né? Concorri com 13 candidatos, né? Foi em 2004, fiquei em primeiro na lista tríplice, né? Fui indicado pela professora Laura e foi um desafio muito grande, né? Era um prédio pequeno, mas era um prédio assim que eu tinha uma paixão, né? Em virtude da coordenação do curso de turismo,
sempre fui apaixonado pela cidade de São Roque, sempre me envolvi, né, nos conceitos políticos do município, dentro do turismo, junto com os empresários, com o CONTUR, né, que é o Conselho Municipal de Turismo, sempre junto com o prefeito, né, e quando eu assumi, ele foi no primeiro dia lá, né, e ele falou para mim: tira esse elefante branco da cidade, porque na visão dele a escola tinha virado um elefante branco. Então eu me senti ali responsável de, caso fosse isso mesmo, então não consigo provar que é isso, né? Eu comecei a trazer a comunidade externa para dentro da empresa. Se era isso que estava faltando, era isso, né? Os cursos estavam todos lá, né? Com alunos, com vestibulinho, então eu não vi o elefante branco, né? Mas eu entendi, faltava a escola se envolver com a comunidade, né? Então daí comecei a minha gestão em 2004 lá, com grandes atividades. Tínhamos o evento da Páscoa, a gente sempre adotava uma associação, uma entidade, né, do município. Tínhamos parceria, né, com hospitais, por causa do curso de enfermagem, visitas a grandes empresas, né, por causa dos cursos de gestão. Em 2006, 2007, foi 2006, implantamos o ensino médio dentro da ITEC, né, de São Roque. Até então não tinha ensino médio. Implantamos diversos cursos, né, da área de gestão, da área de turismo. Então era uma escola muito inovadora, de cursos, num prédio pequeno, cinco salas, né, de aula, então muito pequenininho mesmo, né, mas muito acolhedor. Fiquei lá até 2010, né, nessa época, né, da minha gestão em São Roque, eu implantei a ITEC de Cotia, que era uma classe descentralizada nossa. Eu implantei a ITEC Santana de Parnaíba, tinha classes em Vargem Grande Paulista, classes em alumínio, e tinha várias turmas espalhadas, né, em Araçariguama, do curso que eles chamavam de Via Rápida, né? Em São Lourenço da Serra, em cidade vizinha, São Lourenço da Serra. Bom, né? Esse Via Rápida, ele é uma parceria ou ele é um curso do Centro Paulo Souza? Um curso do Centro Paulo Souza, para formar, né, profissionais na área de planificação, na área de escritório, eletricista. Então a gente tinha assim, uma parceria muito grande, né? E quando foi 2009, a cidade de Mairim foi escolhida para ter uma classe descentralizada. E toda a minha equipe de gestão era de Sorocaba, né? E eles colocaram na minha cabeça que eles queriam vir para Mairim. Puxa, eu estava na minha segunda gestão em São Roque, e como nós vamos largar São Roque? Então você fica e nós vamos. Mas foi uma forma deles me impressionar, né? Nessa época a Valquíria era a diretora administrativa, a Cláudia acadêmica e o André era o árbitro, né? E eles armaram um plano, né? Falaram, vamos pressionar o Givanil que ele vai para Mairim, né? E quando foi para assinar o contrato, a professora Laura não teve agenda para vir até a cidade para assinar o contrato. Na época o secretário, né, era o Geraldo Alckmin, né, o secretário de Desenvolvimento. E ela solicitou, né, para que eu estivesse presente na assinatura. A professora disse, não tem que fazer nada, só ficar lá sentadinho, né? São eles que assinam, é o prefeito, é o Geraldo Alckmin, né? E eu fui, né? A cidade tinha alguns probleminhas políticos, né? Deu para perceber.
saí de lá determinado a tentar vir para Mairink. E aí falei com a Valquíria, né, uma funcionária muito antiga também no Centro Paulo Souza, muito experiente. Falei, vamos marcar com o professor Almério, uma pessoa que eu respeito muito. Né? Tudo na minha vida profissional como diretor, eu sempre consultei ele antes. E falei, você vai comigo. Não são vocês que querem mudar, vamos todo mundo levar para o professor Almério junto. Né? Conseguimos uma reunião com o professor Almério, fui. Aí ele falou assim, Bruno, você sabe por que o São Roque está fugindo? O professor não tem nada, eu juro por senhor. E nessa conversa, né, ele falou assim, por que não Sorocaba? Eu falei, não, professor, quero Mairink. Né? Gosto de cidade pequena, gosto de trabalhar projetos com a comunidade, né? Enfim. Aí ele falou, ó, se você não aprontou nada, se você vai ajudar São Roque, que está levando todo mundo, né? Então eu vou autorizar você ir para São Roque. E eu fui, na transferência eu fui o primeiro. E os 3 ficaram em São Roque. E pronto, agora só falta os 3 para seguir né? Um prédio que não estava pronto, só tinha uma sala de aula pronta, estavam terminando a segunda, um prédio inteirinho para fazer. Basicamente fiquei uma semana no corredor sem ter onde ficar, né? Mas começamos a construir Mairink. Foi uma construção assim que construímos a escola do nosso sonho, né? Onde todos tinham o direito, entendeu? De somar, o direito de contribuir, tá? O direito de trabalhar dentro da ITEC, né? E esse momento, né, em Mairink, foi quando nós começamos a construir essa ITEC, né? Então a ITEC de Mairink, ela nasce com 2 cursos em 2010. Depois conseguimos trazer mais 2 cursos, sempre com parceria com a prefeitura, e toda a minha experiência de gestão, né? Em São Roque, eu fui implantando em Mairink, mas de uma forma muito diferente. Lá em São Roque, a comunidade participava, mas era sempre os mesmos. Em Mairink, todos queriam participar. Né? Então era algo assim muito gostoso, porque nós fizemos o jardim, nós montamos a sala, nós montamos a biblioteca, nós estamos montando cada espaço dentro, né, cada espaço físico. E a professora Laura, né, até na época ela falou, então você vai para Mairink, você vai ficar no Vargem Grande Paulista, né, porque o São Roque vai ter que se reconstruir, né? Então eu fiquei com o Vargem Grande Paulista, ganhei Ibiúna, fiquei com alumínio, né? E sempre estamos trabalhando, né? E isso, nós estamos trabalhando durante quase 10 anos, né? Com muitos eventos, implantei a Expotec, lá em Mairink, que já deve estar na sua 12ª edição. Os alunos, a Expotec foi uma experiência muito boa na minha vida profissional. Por quê? O aluno recebia a escola, ele ficava com a escola, ele era o dono da escola por uma semana. Então eles montavam, né, a exposição, dentro das salas de aula, né? Tinha toda a visita externa, eram 3 dias de visitas, e depois, na sexta-feira seguinte, eles entregavam a escola para nós de novo. Então, voltava a ser sala de aula, enfim, não é ainda, né? Eles ainda continuam, né, com essa rotina. Então a Expotec foi uma experiência muito boa para mim, né? Implantamos diversos cursos, né? Química, cozinha, turismo receptivo em Ibiúna, que era a nossa praça centralizada, né? Vários cursos de via rápida também dentro do município,
tivemos muita parceria com a diretoria de educação, a de cultura também. O município era muito aberto, sempre muito acolhedores, né? A PAI também muito parceira nossa lá, a escola de samba da Dragões da Real, sempre recebendo nossos alunos de cozinha nas feijoadas. Sempre. Muito, muito grande, né? Saía fora da cidade de Mairinque, né? O aprendiz, né? Também era muito aceito pelas grandes empresas. Tem empresas lá, a DSM, né? Acho que ela é holandesa, ela todo semestre 30, 35 alunos por esse contrato nosso, né? Então, quer ser uma escola pequenininha, mas muito envolvida com o local, né? Daí, em 2019, né, enquanto eu estava em Mairinque, eu estava trabalhando ainda no laboratório de currículo, que eu comecei lá em 2000, né, então estava 2011, já 2012, mudamos de prédio, né, o Centro Paula Souza, sai da Tiradentes e veio para Santa Efigênia, né, nessa época de 2011, 2012, e daí começou a ficar um pouco difícil de a gente viajar, trânsito, São Paulo. Então, daí eu saí do laboratório de currículo, mas mesmo assim eu atendi alguns pedidos do professor Almério. O laboratório de currículo, como ele funcionava de maneira assim, genérica? Eu cuidava dos cursos de turismo, né? Eu era professor, né? Responsável para reformular os cursos junto com uma equipe. Durante alguns anos eu fui coordenador, né, de curso, tá? Dentro do GEFAC, e durante 6 meses eu fui professor responsável da área para cuidar de todos os cursos, né? Então, a partir do momento que a gente recebe essa demanda, né, da CETEC, faz todo o processo de estudos, né? Então, qual o componente, o que o mercado está pedindo, faz pesquisa de mercado, enfim, né? Então a gente estrutura o plano de curso dentro do laboratório de currículo, né? Nesse momento, né, a partir de 2008, 2007, eu comecei também a auxiliar a feira tecnológica do Centro Paula Souza, né? Nós começamos lá no Parque da Juventude, né? E chegamos a grandes espaços na cidade de São Paulo, com mais de 300 expositores, alunos de ETECs e FATECs, né? E durante 4 anos eu fui presidente e organizador, junto com a Márcia Fumante e toda a equipe, né, da CETEC, na organização, né, da feira. Daí, em 2019, surge a oportunidade, abre-se o processo de eleição, aqui na IPEC, Fernando Prestes, né? Eu ainda estava como diretor no Mairinque, fui conversar com o professor Almério, né? Entendendo do grande desafio, né, que viria pela frente, tá? Porque é uma escola muito grande o Fernando Prestes, né? E é um crescimento que ele vem de todos os pontos. E com isso a gente, né, teria que fazer aí um entendimento dentro de todo esse crescimento, né? Porque, lógico, a escola tem muitos funcionários que se aposentaram, que estão se aposentando, então não consegue acompanhar o crescimento do Centro Paula Souza hoje, né? A importância de tudo isso. Então eu fui conversar com o professor Almério, né? Ele também concordou, né? Só que dessa vez você não vai levar sua equipe, brincando comigo, não, professor, eu não vou levar minha equipe. Participei do processo, né, de eleição aqui da Fernando Prestes. Comecei em julho de 2019, 15 de julho de 2019, né? Em outubro nós tivemos a retomada do evento Escola Aberta, agora com o nome Visite. O Visite é dentro da sede, o Visitec já era um evento utilizado na classe descentralizada do GIM, né? Foi mantido, tá?
Fizemos algumas outras ações, né? Tivemos o Minitec, que é um evento Natal, produzido pelo pessoal de eventos. Terminamos a gincana nesse ano, a noite do Oscar, né? E começamos 2020 com uma projeção de continuar, né, essa organização dentro da escola, não só na parte humana, mas também na parte física, né? E vem a pandemia. Então, trabalhei como diretor, né, basicamente, né, dentro desse período, né, de março de 2020 até agosto de 2021, né, com 2.700 alunos de moto, 160 professores, 30 funcionários, né? Então não foi fácil, né? O desgaste foi muito grande, né? A comunidade externa, em virtude da pandemia, de toda a situação social, né, vivenciada não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso acabou também trazendo para a escola e apagando a nossa luz, vamos dizer, né? Perdemos alguns colegas de trabalho em virtude da pandemia, né? Então não foi fácil, né? Então voltamos em agosto de 2021 com muito vai e vem, incertezas, dificuldades, os alunos sem o amor pela escola, né? A comunidade sem entender a escola, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Lembrando que o que moveu nós foi a nossa equipe, né? Um dando força para o outro, um ajudando o outro, mesmo aqueles que às vezes não entendiam, né? A gente tentava trazer para esse entendimento que era uma aula remota, não era uma aula online, né? E assim a escola foi sendo trabalhada, né? Então o Fernando Prestes, a gente volta, né, nesse rodízio em 2021, né? Tivemos uma greve pequena, mas foi uma greve, acho que, né, também marca todo o nosso trabalho, né? E com o compromisso de resgatar, né? Então eu coloquei na minha cabeça que 2022 era um compromisso de resgatar, né? E esse é o trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo, né? Tanto a parte da direção, os professores, os funcionários, os alunos, os pais. Então a gente não mede esforços para atender, para escutar, para tentar, né, mostrar os valores da educação, né? Tentar mostrar para os alunos que a escola não é um clube de campo, né? Que o Fernando Prestes tem essa, né, visão. Ou felizmente, né? É uma cultura nossa, né? Então mostrando para eles que aqui é uma escola, né? E estou muito feliz, porque nós estamos vivendo uma gincana muito bem estruturada. A gincana é uma tradição da escola, né? Basicamente ela começou em 82, eu era aluno, né? Então ela foi tomando uma proporção, né, que hoje para o aluno de ensino médio é um complemento na certificação dele, né? Então se ele não vive a gincana, ele não estudou no Fernando Prestes, né? Então, nós tivemos 2020, né, a gincana suspensa, 2021 não conseguimos realizar, e 2022 nós retomamos, né? Só que retomamos assim buscando alguns pontos. A gincana é importante? Sim. É fundamental? Sim. Mas a educação supera tudo, sobrepõe todos, né? Lidera tudo. Então, os alunos estão enxergando, tá? Estão enxergando, a comunidade também está enxergando, né? E estamos com diversos projetos, principalmente, eu falo assim, não é que eu não tenho que olhar para o técnico, porque o técnico ele tem toda uma equipe de professores que são formados dentro da área, que podem buscar uma visita, que podem, né? O ensino médio, a formação do professor, né, ele é o olhar dentro da sala de aula. Então o aluno hoje, né, ele precisa desse olhar também fora da sala de aula, né? Então, para somar com esses professores,
né? Nós estamos criando várias visitas e olha só que gostoso, né? Eu comecei a visita em junho, né? Eu e o professor Leandro, que auxilia a professora Dina, né? Na orientação educacional. A sua equipe é formada, então, na parte de orientação educacional pelo professor Leandro, pela professora Dina. E quem mais faz parte dessa equipe? A professora Dina é a nossa orientadora educacional. O professor Leandro foi uma HE que nós conseguimos, né? Para ele auxiliar nesse momento de retomada, né? A orientação educacional. A coordenação pedagógica é a professora Renata Alves, o diretor administrativo é o Darli, a diretora acadêmica é a Camila, o assessor técnico, a assessora técnica é a Cíntia, que é a Ana, e a Lília é a nossa assistente administrativa, que eles chamam de AA, né? Então, os cargos de confiança, né, dentro da minha gestão são esses. Além dos coordenadores de curso, né, agora falando de todos os administrativos, chefe de sessão e tudo mais, né? Então, daí nós fizemos uma visita e hoje os professores do ensino médio estão produzindo as visitas. Então eu fico muito feliz de a gente começar essa engrenagem e eles estão dando essa sequência. Foi uma coisa automática, não foi nada imposto, né? Então, nessa semana que estamos fazendo entrevista, temos visita no SESC, temos visita na USP, com 5 ônibus para a USP. É uma preocupação imensa, né? Então, eles estão, assim, sabe, tentando, né, minimizar o impacto da pandemia, minimizar um semestre difícil, né, com eleições, com Copa do Mundo, né, enfim, né, com a pandemia, né, então eles resolveram tentar diminuir todo esse processo, né. Professor Giovanni, eu queria, antes de agradecê-lo por essa belíssima entrevista, muito rica em termos de história para a nossa escola, a história do Centro Paula Souza. Duas coisas antes de nós finalizarmos. Aqui nós temos alguns objetos que foram doados pelo professor Renato de Luna e que, como você fez parte, né, da equipe dele, se pudesse identificar para a gente alguma coisa, o que são esses objetos, tá. A gente sempre faz esse processo de identificação e outros que observar aqui no Centro de Memória. Tá, para dar um nome técnico, né, para esses instrumentos aqui, tá? Antes de eu falar desses instrumentos, só para deixar registrado, sim. Né? Em 2015 eu prestei um novo concurso dentro do Centro Paula Souza. E a partir desse concurso, sou professor de ensino superior da FATEC São Roque. Então, ajudei a implantar o curso de gestão de turismo na FATEC São Roque. Então, só para vocês entenderem que desde 99, São Roque não sai da minha vida profissional, né? Tá? E estou até hoje na FATEC São Roque também, né? Bom, isso aqui é um carimbo, tá? É um carimbo porque no formato do papel, né, esse aqui é um sulfite, então formato A4, então, a gente carimbava e daí com as descritivas se preenchia o nome do aluno, a data, o título do projeto, o número de desenho e no final tinha a assinatura do professor. Então isso, tá? Então ele é uma legenda, né? Isso daqui é um papel quadriculado. Então, não existia o papel quadriculado impresso, né? Então, também a mesma coisa, se quadriculava para poder esboçar o desenho. Isso aqui é um quadriculado, deixa eu ver se é isométrico ou cavaleira. Eu acho que ele é isométrico. Ele é isométrico, 30 e 60 graus. Então, para fazer uma perspectiva isométrica, também se carimbava. Esse é o mesmo, né? Agora esse aqui eu não sei o que é, gente. Esse eu não lembro. Não tem problema. Tá? Esse aqui eu não lembro. Tá, esse aqui nós vamos perguntar para o Renato. Sim. Tá bom? É isso. Ok, professor. Muito obrigada mais uma vez, em nome do Centro de Memória, em meu nome, professora Daniela Gomes.
Nós agradecemos imensamente a sua rica entrevista e, para que a gente possa finalizar, poderia deixar uma mensagem? Que mensagem você deixaria para quem assistir essa entrevista? Tá. Bom, a mensagem que eu deixo, né, primeiro, né, a importância de ser um educador. Um educador como profissional. E a partir do momento que a gente entende, né, essa responsabilidade, esse compromisso, nós transformamos a nossa profissão em um instante mágico. Que é esse instante, né, que eu vivo cada vez que eu entro dentro da ITEC Fernando Prestes, cada vez que eu entro na FATEC São Roque, eu como profissional vivendo cada um dos seus momentos. Acho que é essa a mensagem, a gente olhar com respeito a essa vida profissional e nós como profissionais realmente entendermos e valorizarmos cada uma das nossas ações. Professor, muito obrigada pelo seu tempo. Assim que a entrevista estiver transcrita e também uma cópia, aí nós vamos te entregar. Obrigado. Certo? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo.